Sueli Carneiro é uma das maiores intelectuais brasileiras. Doutora em Filosofia da Educação pela USP, ela se debruça há décadas sobre a articulação das questões de raça e gênero, tendo fundado o GLEDES, Instituto da Mulher Negra, um dos principais centros que congregam o pensamento e a ação sobre as demandas desse segmento social. Alguns dos principais textos acadêmicos, artigos jornalísticos e discursos da carreira de Sueli foram reunidos pela primeira vez de forma ampla em Escritos de uma Vida, livro organizado por Djamila Ribeiro e editado neste ano pela Pollen. Eu conversei com a Sueli sobre a asfixia social que estrangula as mulheres negras no Brasil, pensando o que mudou ao longo dos anos, o que permanece e o que precisa mudar. Ela também falou sobre as dificuldades que teve como uma das pioneiras na realização de estudos estatísticos robustos com recorte racial, e pensou outras vozes do pensamento negro e feminino que têm muito a contribuir no debate. O episódio que você vai ouvir agora tem a edição de som do Renan Suquevicius. Eu sou Walter Porto e a Sueli Carneiro é a convidada de hoje da ilustríssima conversa. Sueli, primeiro é uma honra, um prazer tê-la aqui como convidada do podcast. Prazer meu. Queria comentar, o primeiro texto do seu livro é um estudo seminal da sua autoria sobre a situação econômica da mulher negra, em termos de renda, de trabalho e de nível de instrução. Em todos esses indicadores, a mulher negra ocupava uma posição mais agudamente precária em relação a mulheres brancas, a homens negros e a homens brancos. Nesses 30 anos que se passaram, o que mudou? Algumas coisas mudaram, mas a rigidez da hierarquia que eu apresento se mantém. Os padrões de desigualdade, infelizmente, não se alteram. E o lugar da mulher negra permanece sendo na base da hierarquia, né, da sociedade. Então, infelizmente, só confirma o que esse estudo ao qual você se refere, essa situação de imobilismo que a conjugação de racismo e sexismo produzem sobre a mulher negra. Uma situação de asfixia social, de imobilismo, de paralisia dentro da base, né, da sociedade. E, embora os padrões de desigualdade tenham se alterado ao longo desses 30 anos, não foi capaz de alterar a realidade das mulheres, sobretudo no mercado de trabalho, mudou significativamente. Mesmo as mulheres negras que por um longo período estiveram confinadas no emprego doméstico apresentaram alguma transição, mas ainda dentro do terciário, né, ainda dentro do trabalho manual, mas as ocupações de maior prestígio e maior rendimento do mercado de trabalho continuam sendo apropriadas segundo a racialidade, e sendo homens brancos, mulheres brancas, homens negros e, em último lugar, as mulheres negras. Esse tem sido o nosso desafio de mulheres negras, isso que motiva o protagonismo político que nós desenvolvemos. Como fazer com que as conquistas que são coletivamente tratadas por negros e mulheres alcancem igualmente mulheres negras, mulheres brancas, homens negros, porque a tradição diz que essa apropriação das conquistas, do produto das conquistas coletivas, é mediado pela cor das pessoas e pelo gênero, naturalmente. Ou seja, é apropriado mais por pessoas brancas Sempre. E por homens. E por homens. Mas houve alguma melhora material sensível durante esse tempo, desde o estudo? Olha, sem dúvida que sempre que o Estado investe em políticas públicas de promoção da igualdade de raça e de gênero, há sensível melhora. Então, nos últimos 20 anos, em que uma série de políticas sociais foram
foram desenvolvidas: políticas sociais, políticas de transferência de renda, políticas de valorização do salário mínimo, políticas de ação afirmativa, de promoção de gênero e raça. Isso tudo impactou positivamente todos os grupos subalternizados e particularmente as mulheres negras, sobretudo no tocante à educação. Então, há uma série de estudos que mostram que quando a política pública incide sobre esses grupos, tem impacto. O problema é a permanência no tempo dessas políticas, né? O que geralmente faz acontecer retrocessos ou estagnação são a interrupção dessas políticas ou desarticulação dessas políticas, que é a realidade desse momento, que já mostram sinais de alargamento dos padrões de desigualdade. Você afirma em vários momentos do livro, e acabou de afirmar agora, que a mulher negra é objeto de uma asfixia social. E muito dessa situação se deve a algo relacionado ao conceito de imagem de controle. Você pode explicar o que isso significa e que efeito que tem na prática? Imagens de controle é um conceito da Patricia Collins, uma pensadora afro-americana que nos visitou recentemente, e é um conceito com o qual ela descreve o conjunto de estereótipos que são atribuídos às pessoas negras, particularmente às mulheres, que ao mesmo tempo são sinalizadores ou indicativos de um lugar social que estaria reservado, ao qual as mulheres negras estariam destinadas. Então, o estereótipo, como disse uma vez o Stuart Hall, é fundamental para o exercício da violência simbólica e também para assegurar, demarcar lugares e assegurar esse confinamento em determinados espaços sociais. Então, determinadas imagens de controle, como a visão da mulher negra, ou como portadora de uma sexualidade exacerbada negativamente, ou como destinada ao emprego, à atividade manual, ao emprego doméstico, ou ao cuidado, né, do outro, sobretudo do branco, seus filhos. Essas imagens estão consagradas em relação às mulheres negras e à representatividade. Quer dizer, quando se diz representatividade importa, a luta por uma representatividade diversificada e positiva faz parte da necessidade de rompimento com essas imagens de controle que o tempo todo nos indicam um lugar social, como se ele tivesse inscrito na nossa identidade, como se fosse um lugar essencializado. Então, são construções muito poderosas que estão no imaginário coletivo e estão cristalizadas, e que é um desafio permanente desvincular. Só um exemplo clássico: é extremamente comum pesquisadores baterem na porta na nossa casa e quando a gente abre a porta, perguntam: a patroa está? Isso me aconteceu diversas vezes, porque eu morava num bairro de classe média, abri a porta da minha casa, mas a expectativa era que uma senhora branca fosse dona daquele imóvel ou morasse naquele imóvel. São coisas correntes na nossa experiência, né? A atitude de considerar inesperado que uma pessoa negra esteja num bairro de classe média atendendo a uma moradia de padrão médio, quer dizer, esse estranhamento é parte, quer dizer, essencial dessa reiteração de um determinado lugar social para as mulheres negras em especial. Justamente, o artigo do livro
que você escreveu sobre a relação da mulher negra com os espaços de poder, ele traz o subtítulo Um ensaio sobre a ausência. Como tem sido a ocupação desses espaços pelas mulheres negras no Brasil e no mundo? Você vê, de fato, quando me pediram esse artigo, eu só poderia trabalhar com a ideia da ausência, porque você olha para a cena pública, né, e você não encontra rostos negros, e especialmente de mulheres negras, no parlamento, no poder judiciário, no legislativo. É uma coisa que muda, está mudando muito lentamente. Nós acabamos de eleger pelo menos 3 parlamentares, elegemos em alguns estados, aqui em São Paulo, 2 representações importantes de mulheres negras para a Assembleia. No Rio de Janeiro, por força do impacto, inclusive, da violência que acometeu Marielle Franco, há toda uma evolução no sentido de que o protagonismo das mulheres negras venha a repor essa perda e seja uma resposta a essa violência. Então há todo um engajamento em ampliar essa representatividade, mas é um esforço hercúleo, porque existe interdições poderosas, né, para as mulheres em geral, para acessar a vida política, para as mulheres negras em particular. Basta dizer todas as denúncias que existem sobre as formas como os partidos tratam as candidaturas femininas, como as mulheres têm sido usadas como laranjas, né, dos homens, né, que são donos dos partidos, donos das verbas, né, partidárias, responsáveis por socializar ou não essas verbas partidárias, ou seja, as mulheres em geral. E no Brasil tem muita dificuldade. O Brasil é um dos países em que a representação feminina é das menores em toda a América Latina, e evidentemente com as mulheres negras apresentam números ainda mais deprimidos, né? Então, mas é uma realidade que, apesar de tudo, vem se alterando, e acho que nós vamos ter mais novidade. Tivemos nas últimas eleições uma presença nova de mulheres negras, inclusive elegemos uma mulher trans em São Paulo. São conquistas extraordinárias para um coletivo com tantas dificuldades, sobretudo econômicas, para sustentar processos eleitorais. E eu acho que é alguma coisa que chegou para ficar e que nas próximas eleições nós vamos manter, porque entrou na agenda, e também está na agenda, está começando a fazer parte da agenda dos partidos, ainda que seja para instrumentalizar esse voto. Está presente de alguma maneira, é um alerta para os partidos do potencial, né, eleitoral, sobretudo que as candidaturas femininas negras podem ter. Ainda naquele estudo importante lá dos anos 80, você fala muito sobre a precariedade dos dados estatísticos em relação à população negra, né, o que torna ainda mais difícil o estudo sobre essa população em geral, e é o que torna o seu artigo tão pioneiro, né? Como os recenseamentos lidam com o quesito cor e raça nas suas pesquisas, e como isso afeta o estudo socioeconômico dos negros e das negras? Olha, eu estava me referindo, esse artigo estava discutindo os dados do censo de 80, porque não apenas, eu não encontrei tabulações, o quesito cor foi coletado, mas ele não foi tabulado. Então eu tive que pegar o dado bruto e trabalhar e produzir as tabelas que são apresentadas. Eu que tive que construir a tabulação daqueles dados, porque não existiu nenhum interesse em tabular e divulgar. Então, isso são problemas, digamos, um pouco recorrentes, tabular. Mas, a partir do censo de 80, se começa a produzir uma série histórica importante sobre desigualdades raciais, e é uma agenda que foi impulsionada
por parcerias estratégicas entre ativismo, universidade, né, e autonomia universitária, sobretudo. Então, pesquisadores das desigualdades raciais e o ativismo interessado em dar legitimidade para as suas denúncias a partir da produção de evidências de desigualdades que a academia podia produzir, ou seja, isso conformou uma parceria estratégica que fez com que os próximos censos recolhessem o quesito, desagregassem mais dados, divulgassem mais tabelas. Isso produziu uma série histórica vigorosa que chegou a informar políticas públicas. O processo de Durban, por exemplo, se beneficiou grandemente da produção dos dados de desigualdade raciais para propor políticas públicas. O que foi esse processo de Durban? Durban foi a Conferência de Racismo convocada pelas Nações Unidas no ano 2000 e que, quando os estados membros das Nações Unidas foram convocados a se debruçar sobre o racismo nas diferentes sociedades, os padrões de desigualdades, né, que o racismo produz, não apenas as sequelas históricas do colonialismo, mas, sobretudo, as formas contemporâneas de discriminação racial, as Nações Unidas instando os estados a adotarem políticas, né, que cada estado nacional adotassem políticas de correção das desvantagens historicamente acumuladas pelos grupos discriminados. Então, Durban propôs isto, o Brasil é signatário das Nações Unidas, participou da Conferência de Durban e, para participar, teve que produzir dados exaustivos sobre a realidade dos grupos, né? A realidade das desigualdades raciais no Brasil, porque era uma conferência contra o racismo, e nesse processo foram produzidas muitos dados, né, e que posteriormente vieram também a informar a necessidade de construção de espaços específicos na área governamental para cuidar de políticas de promoção da igualdade racial. Isso também ensejou legislações no Brasil e em outros lugares do mundo, legislações que organizassem esse compromisso com a erradicação das sequelas do racismo e da discriminação racial. Ou seja, Durban é um desses momentos. Posteriormente, nós a autonomia universitária começou a implantar cotas nas universidades brasileiras. Depois, isso se torna lei, já nos anos 2000. Quer dizer, a gente acreditava que estava adentrando com essas iniciativas a um círculo virtuoso em que as desigualdades raciais, enfim, tinham entrado na agenda nacional, passavam a ser parte dos desafios essenciais para a consolidação da democracia no Brasil e com essas expectativas que trabalhamos nos últimos quase 20 anos. Mas, infelizmente, esse é um momento de franco retrocesso de todo esse processo e o que parecia impossível aconteceu. Essas políticas estão sofrendo um desmanche vigoroso, ameaçando todas as conquistas e progressos realizados nessas últimas 2 décadas. A senhora tem um ativismo longo em prol das questões de gênero e raça, principalmente, né? E você defende que o feminismo negro não pode ser meramente um braço do feminismo e nem um braço da luta antirracista, né? Por quê? Você pode explicar um pouco mais? Isso que se chama hoje feminismo negro é algo que emerge da incapacidade tanto do movimento feminista tradicional
de liderança de mulheres brancas, como o movimento negro tradicional de liderança masculina negra, esses dois movimentos, em diferentes momentos, se mostraram incapazes de reconhecer a problemática das mulheres negras na proporção e magnitude que nós entendemos ela deveria merecer no âmbito desses dois movimentos sociais. Isso impôs às mulheres negras a necessidade de construir formas autônomas, independentes, de organização política que pudessem dar voz, né, a essa temática, não é, obscurecida nesses dois movimentos sociais. Guelé 10 é um pouco expressão dessa urgência, de necessidade de afirmação das mulheres negras como demandadoras, não é, de credoras sociais, demandadoras de políticas públicas específicas que pudessem assegurar que as conquistas coletivamente gestadas pelo movimento negro e pelo movimento feminista pudesse alcançar também as mulheres negras, porque, na realidade, o racismo sempre permite que as mulheres brancas sejam beneficiárias principais de uma luta coletiva por emancipação das mulheres, que é travada por negras e brancas no Brasil. E o sexismo também permite que uma luta coletiva travada por homens e mulheres negras, as conquistas possam vir a ser apropriadas preferencialmente por homens negros. Ou seja, se as mulheres negras não se tornam protagonistas, elas não têm como assegurar serem beneficiadas também por esses processos coletivos. Então, é por isso que surgiram organizações de mulheres negras em nível nacional, no Brasil. O Guelé 10 já tem 30 anos, né, de atividade. 31. Felizmente inspirou a emergência de várias outras e eu acho que um dos resultados mais importantes da nossa trajetória é ter inspirado a emergência de muitas outras organizações de mulheres negras com essa vocação política, com esse protagonismo, com esse nível de exigência, não é, em prol das mulheres negras. E, sem dúvida, eu acho que nesses 30 anos de luta, nós somos produto do processo de redemocratização do Brasil, nessas 3 décadas, sem dúvida, as mulheres negras construíram um caminho em que o feminismo hoje passa necessariamente pelo debate sobre a questão das mulheres negras no Brasil. É impossível tratar desse tema da emancipação das mulheres, o desafio da emancipação das mulheres, sem tratar da temática das mulheres negras. Acho que as mulheres negras, por força da exclusão que sofrem, são lideranças do feminismo brasileiro hoje. Eu acredito que inequivocamente, até porque somos o segmento que mais temos a cobrar. Cada vez mais existem organizações brancas, feministas, que se autodefinem como expressão de um feminismo antirracista e popular. Isso significa que reconhece a interseccionalidade de gênero, raça e classe para a compreensão dos desafios para a emancipação real de todas as mulheres nesse país. Então, eu acho que o que há de mais consequente, progressista e de maior vitalidade no Brasil, em termos de feminismo branco, é esse que reconhece que, sem combater racismo e discriminação de classe, não é possível alcançar os desafios do conjunto das mulheres brasileiras. Eu acho que isso foi o que as mulheres negras, ao adentrar a cena
pública e ao enegrecer o feminismo, que é a expressão que eu costumo usar, ao enegrecer o feminismo, as mulheres negras disseram que o feminismo brasileiro será tão mais legítimo quanto mais ele for capaz de representar o conjunto das mulheres brasileiras. E desse conjunto, as mulheres negras são a maioria. Portanto, a agenda das mulheres negras é a agenda fundamental do feminismo brasileiro. Você estava comentando antes daqui de a gente começar a nossa conversa sobre questões de saúde que as mulheres negras passam e que o feminismo tem que se atentar. Nós estamos falando de textos que foram produzidos, não é, a partir da década de 80 e que cada um deles representou algum momento crucial dessa luta por reconhecimento das questões específicas das mulheres negras, de afirmação e de internalização dessas questões no ideário feminista. Então, eu digo que as mulheres negras enegreceram o feminismo quando elas mostram que se as mulheres, em geral, estão buscando igualdade no mercado de trabalho, existe um quesito sutil no mercado de trabalho, que é aquele boa aparência, entre aspas, que significa negras não se apresentem. E que isso significa também que está havendo uma reserva de mercado, não é? Para aquelas que são consideradas portadoras de boa aparência, que não, coincidentemente, são mulheres brancas. Então, há um conjunto de estratégias, por exemplo, no mercado de trabalho, que rejeitam mulheres negras. Há as diferenças salariais, se elas existem, se essas diferenças salariais existem entre homens e mulheres em geral, é muito mais acentuadamente acontece com as mulheres negras, que, em geral, percebem 1/4 dos salários de homens brancos. Controlando todas as variáveis de educação e tudo mais, negros, em geral, ganham menos que brancos e mulheres negras menos de todos os demais segmentos raciais. Então, há um conjunto, no que tange à saúde, por exemplo, nós temos um conjunto, o que é que as pesquisas nos permitiu identificar? Que a maior doença genética que existe no Brasil é a anemia falciforme, que é uma doença genética que atinge a população negra. Agora, é um tipo de doença que não tem uma política pública eficaz, né? Que dê conta dela, fazendo com que, nos Estados Unidos, por exemplo, os portadores de anemia falciforme têm uma esperança de vida que chega a 60 anos, no Brasil não. Ou seja, são dessas desigualdades que nós estamos falando. Existe uma série de doenças que têm prevalência na população negra, que também não são objeto de atenção. Hipertensão arterial, diabetes, e mais, racismo adoece. Racismo adoece. Então, isso tudo são temas que obrigatoriamente deveriam ser objeto de política pública no campo da saúde para proteger essa população, e na realidade, via de regra, a resposta é o descaso, né? Nós dizemos vidas negras importa, e o Estado diz não importa, porque são populações que estão à mercê, não é? Do abandono. Quando existem pesquisas que mostram que há tratamento diferenciado entre gestante branca e gestante negras. As imagens de controle, por exemplo, que nós citávamos no campo da saúde, tem alguns estereótipos em vigor que dizem que as mulheres negras suportam melhor a dor, portanto elas podem tomar menos anestesias. Então, é ministrado menos, ou seja, tem um conjunto existe literatura sobre isso, as pessoas que tiverem interesse
dá um Google que acha. Existe muita literatura mostrando desigualdade no acesso à saúde e no tratamento no interior do sistema de saúde. É evidente que é peremptoriamente negado pelos profissionais de saúde, mas os números, né, dizem o contrário, sem levar em conta o genocídio da juventude negra que campeia, né, nessa sociedade com absoluta indiferença. Né? Um dos artigos mais fascinantes do seu livro é aquele que você explica como o candomblé proporciona à mulher negra uma vivência diferente da que ela tem no geral na sociedade brasileira, já que a religião se organiza de uma forma mais matriarcal e com valores distintos também. Você pode explicar mais sobre isso e os efeitos que surgem como consequência? É um artigo que chama O Poder Feminino no Culto aos Orixás, em que eu estou dialogando aí com a tradição judaico-cristã que institui dois grandes estereótipos de mulher, né? É a santa e a puta, né? É Maria Madalena ou a Nossa Senhora, mãe de Jesus. A cultura ocidental oferece esses dois modelos para as mulheres, e as mulheres têm que se adequar. Se ela não atende ao modelo virtuoso, não é, da Virgem Maria, não é, ela resvala pro modelo da pecadora, expresso por Maria Madalena. Então, são os dois grandes estereótipos que a literatura judaico-cristã oferece para as mulheres e que aprisiona as mulheres nessas duas. E o que eu estava dialogando com essa tradição, mostrando como a nossa tradição negro-africana nos oferecia modelos diversificados, né, de feminino, reconhecia potências, né, nas tradições de matriz africana. As mulheres não são subproduto nenhum do homem, ninguém veio de costela nenhuma, né, ninguém é produzido de costela, não. Homens e mulheres são portadores de poderes. As mulheres sob determinadas forças da natureza, os homens sobre outras forças da natureza, e eles duelam incansavelmente pelo controle do mundo. O que eu queria trazer como essencial é que nós somos oriundas de uma tradição que não tem Adão e que também não tem diabo, muito pelo contrário, em que seres humanos são diferentes e portadores de potencialidades que podem convergir e se confrontar. Que mulheres existem tradições culturais em que as mulheres não são necessariamente subproduto dos homens. E é uma posição mais libertadora em termos de comportamento, né? Sem dúvida, sem dúvida. O seu livro, ele reúne artigos de diversas matizes e voltados aos mais diversos públicos, né? São dirigidos a empresas, a organismos internacionais, a congressistas, ao leitor leigo e ao militante mais especializado. É claro que para combater a desigualdade brutal que existe contra as mulheres negras é preciso um esforço em vários campos, mas qual tem sido a frente mais eficiente de batalha? Olha, eu acho que a educação. Eu acho que os maiores ganhos vêm daí. Os grupos raciais mantêm desigualdades e hierarquias, mas as mulheres negras, dentre todos os grupos, foi o que experimentou os níveis mais acelerados de escolarização, até porque saiu de posições muito inferiores. Então, fizeram um esforço a mais e algumas condições foram propiciadas, sobretudo as ações afirmativas, cotas, diversas políticas, né, que envolveram a área de educação, que permitiram que essa aceleração acontecesse. Ainda mantém desigualdade, ainda há desigualdade, mas avançou muito o nível de escolarização das mulheres negras. E isso está tendo um impacto, eu acho que é um impacto que a gente vê
digamos, eu acho que as redes sociais, a internet, permitiu visibilizar esse, esse protagonismo latente, essa capacidade crescente de vocalização que as mulheres, sobretudo as jovens negras, estão trazendo para a esfera pública. Então, hoje, eu acho que o mundo da internet, que é onde é o espaço, entre aspas, com toda a reserva, mais democrático para que essa representatividade seja visibilizada, a gente vê hoje mulheres que estão fazendo a diferença, e são muitas, são múltiplas. Talvez a expressão mais vibrante desse protagonismo seja de Jamila Ribeiro, né? Porque traz, inclusive, uma contribuição na área editorial muito forte, apresentando diferentes autoras, e ela mesma sendo uma jovem e extraordinária expressão desse latente protagonismo, desse latente protagonismo, né, de mulheres negras que as jovens, mas que muitas outras mulheres negras jovens estão encarnando nesse momento. Então, são youtubers, são blogueiras, são pensadores de diferentes áreas que estão emergindo e que, inclusive, a gente está tendo a oportunidade também de ver hoje na grande imprensa, na grande mídia. Jamila mesmo é colunista. Pois é, então é uma das... ela é a ponta de um iceberg, né, eu acho, e de uma coisa muito forte, que é esse jovem protagonismo de mulheres negras na sociedade brasileira, que eu acredito que veio para ficar e que está aí com muita coragem, assumindo o bastão que a minha geração lhes ofereceu. Tem até um artigo também de uma fala sua, em que você diz que é uma feminista já muito cansada, que já está há muitos anos na estrada e que devia estar já até mal-humorada e tal, mas que ficava feliz de ver as jovens, né, pegando bastão. Nossa, nunca foi tão bom. Porque há uns 20 anos atrás, as velhas feministas ficavam, mas cadê as meninas? Cadê as meninas? O que foi que aconteceu? Elas não chegaram, elas não vieram. E agora eu pergunto, mas onde vocês estavam escondidas? Que eram tantas e a gente não via. Uhum. Aí elas disseram, a gente estava só crescendo. Então, no mês passado, em uma das palestras que ela fez aqui no Brasil, a Angela Davis, norte-americana, disse algo como: eu nunca vou ser capaz de ensinar a vocês que estão me ouvindo tanto quanto eu aprendi com a Lélia Gonzalez. Eu estou aqui parafraseando de memória o que ela disse. A Lélia é um nome que aparece bastante no seu livro, mas ela ainda não é tão conhecida quanto deveria aqui no Brasil. Você pode contar um pouco quem ela foi? Então, veja, esse desconhecimento da Lélia faz parte desse processo de invisibilização e ocultação que o racismo faz com as pessoas negras. A Lélia aparece com tanta força nos meus escritos porque o dia que eu conheci a Lélia Gonzalez, eu decidi o que eu ia ser quando crescesse. É simples assim. Então, eu sou o filhote da Lélia Gonzalez. Ela era uma força da natureza, ela foi a pessoa mais vibrante que eu conheci. Ela nos explicou, nos ensinou o que era ser mulher negra na sociedade brasileira. Ela nos ofereceu caminhos de luta. Ela nos ofereceu ferramentas de afirmação. Então, a grande referência que eu tenho na minha formação como mulher negra é essa mulher, Lélia Gonzalez. Então, eu compreendo perfeitamente o que diz Angela Davis e lamento que ela precise dizer isso. Lamento muito que seja uma mulher de fora que tenha que dizer para essa sociedade que
vocês têm um exemplo, o melhor exemplo que vocês poderiam ter do que é uma intelectual e uma ativista libertária, que é o caso de Lélia Gonzalez, que só recentemente acaba de ser lançado um livro com os escritos dela, acabou de ser lançado, tem 2 anos, e que esteve até agora na invisibilidade e que o Brasil descobre porque Angela Davis falou. Sou grata a Angela Davis por esse reconhecimento dessa que foi a mentora da minha geração de ativistas negras. E aproveitando, quais outras pensadoras você recomendaria a leitura para a gente entender um pouco mais desses assuntos todos? Ai, nossa, tem muitas. Beatriz Nascimento, uma historiadora da maior importância para nós, que tem livros organizados por um outro grande pensador e ativista, Alex Ratz. Neuza Souza Santos, que tem um livro clássico chamado Tornar-se Negro. Maria Carolina de Jesus, né? A literatura tem muita coisa para nos oferecer. Conceição Evaristo, que está aí, né? Ainda oferecendo para a gente toda a sua sensibilidade, toda a sua capacidade de expandir as nossas possibilidades de representação, né? Rompendo com as imagens, nos tirando das imagens de controle. Tem de fora a Angela Davis, que já é um ícone para o Brasil, mas Bell Hooks, que é uma pensadora que eu tenho grande admiração, Patrícia Collins, que esteve aqui e que é outra mulher que reconhece a contribuição do feminismo negro brasileiro, né, para o pensamento feminista global. Então tem muitas, eu vou esquecer toda a produção, feminismo, toda a coleção de feminismos negros que Djamila lançou e que tem várias autoras extraordinárias como Joyce Bert, Juliana Borges, Rosane Borges, que é uma das intelectuais mais notáveis que nós temos, que é preciso também ser lida, uma grande intelectual. Cidinha da Silva, que é escritora, mas sempre contribuiu também no plano do ativismo. Tem, entende? E por aí vai. O Brasil esconde, o Brasil ignora, o Brasil não quer. Esperamos que isso mude. Se você quiser ouvir mais discussões sobre racismo no Brasil, eu recomendo os episódios da Ilustríssima Conversa que trouxeram Marcelo de Salete, Lilia Schwartz e Laurentino Gomes. Eu deixo vocês com o restinho dessa música do grupo Baiana System com a Orquestra Afro-Sinfônica. Ela chama Água e ela tá no álbum O Futuro Não Demora. Até já.